Fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos aí a mais um vídeo do canal. Como sempre eu gostaria de agradecer aí a presença de todos, né? A participação de todos, os comentários de todos, o compartilhamento aí da galera, tá sendo muito proveitoso. Ainda tem bastante conteúdo ainda para eu falar aqui no canal, ainda tem, todo dia eu recebo feedback da galera, tô anotando e vou começar a colocar alguns vídeos aqui no canal, tá? Hoje a gente vai falar particularmente de segurança da parte do SQL Pool, da parte do Dedicated Pool, né? Eu vou fazer dois vídeos, um vídeo especificamente falando da segurança do Workspace e um outro vídeo especificamente falando da parte do Dedicated Pool. Então, como a gente está seguindo uma sequência lógica aí de falar do Dedicated Pool, eu vou falar algumas coisas referentes à segurança do dedicado, e aí no próximo vídeo a gente vai falar aí sobre segurança do Workspace, Key Vault, como que faz o setup do Key Vault, como que conecta no Workspace e algumas outras considerações bem legais, beleza? Antes da gente começar esse vídeo, né, galera, não esqueça de deixar aquele like maroto aí que vocês gostam de deixar, né? Se inscreva no canal caso não tenha sido inscrito ainda, para que toda vez que eu lançar alguma novidade você receba aí no seu e-mail, ative as notificações, para que você esteja sempre atualizado aí com os conteúdos do canal. Legal? Show de bola, pessoal. Vamos lá. Então vamos começar aqui com nossas brincadeirinhas, né? Então, como vocês podem perceber, como sempre, eu já estou dentro da Blade, né? Da tela inicial do Synapse Analytics. Então, de cara aqui já na tela inicial, a gente já consegue ver algumas considerações quando a gente está falando de segurança, né? Primeiro ponto, toda vez que eu vou fazer o setup de um Synapse Analytics Workspace, ele pede para eu configurar um usuário e senha, tá? Esse usuário e senha, ele é única e exclusivamente para que a gente lide com a parte de SQL, né? Então eu tenho um usuário SQL admin, ele é um usuário de autenticação SQL, né? O nosso famoso SQL Authentication, que já é administrador da parte do pool dedicado, também como a parte do serverless, tá bom? E a gente também tem o SQL Active Directory Authentication, tá? E aí, por padrão, o que ele faz? Ele pega o seu usuário de setup do Workspace, legal? Quais são as melhores práticas, tá, galera? Qual que é, inclusive, recentemente, trocando ideia com um grande amigo meu, aí, o Arthur Luiz, a gente estava discutindo algumas práticas sobre grupos grupos administrativos de usuário, tá? Então, se, por exemplo, eu trabalho na empresa, eu saio da empresa e deixo de meu usuário é desabilitado, quem tiver se tiver algum processo rodando na plataforma, ninguém vai conseguir mais fazer o login aqui, tá? Então nós temos aí o usuário SQL Authenticator e o usuário Active Directory SQL Active Directory, legal? Quando eu clico aqui em cima desse carinha aqui, ou eu venho aqui na lateral e clico aqui em cima de SQL Active Directory Admin, olha aqui o que ele mostra pra gente, ó. Ele mostra qual que é o meu usuário, legal? Então, em vez de você deixar o seu usuário administrativo chumbado aqui, galera, crie um grupo dentro do seu AD, um grupo para que mais pessoas tenham administração. É lógico que isso vai variar de acordo aí com a sua organização. Legal? Então poderia procurar algum grupo aqui dentro do meu AD, ó. Deixa eu ver se eu tenho algum grupo. Provavelmente eu não tenho nenhum grupo aqui dentro desse AD. Vamos lá. Deixa eu ver se eu acho alguém aqui. Não, eu não tenho nenhum grupo aqui no AD, tá? Mas basicamente você poderia vir aqui, procurar pelo seu user group, ter vários usuários lá dentro e dar permissão administrativa para várias pessoas ao mesmo tempo. Legal? Aqui a gente está falando da parte de Active Directory Admin. Lembrando que esse usuário, ele é administrador, ele é o DB Owner aí do pool dedicado e do SQL Dedicated Pool. Legal? Então, falei aqui da parte de autenticação, né? Nós temos dois quesitos interessantes quando a gente fala de acesso. Então a gente tem a autenticação e tem a autorização. A autorização basicamente vai ser você criar usuários, você dar permissionamentos para os usuários ali nas tabelas, nos objetos, nas procedures, nas views e todas aquelas níveis de permissionamento de default que a gente tem no SQL Server aí. Legal? Outro ponto muito importante, galera, endpoint. Tá vendo que a gente tem um endpoint aqui do SQL Dedicated Pool e do Serverless. Então, esse endpoint, ele serve um para cada acesso,
tá? Então eu tenho um acesso aqui para o Dedicated, então eu poderia, por exemplo, eu poderia copiar essa URL aqui, ó, acessar o meu Data Studio, deixa ele carregar aqui em background. Poderia acessar aqui o meu Data Studio, ó, vou criar um novo servidor, vou jogar aqui o meu usuário, vou pegar o usuário de autenticação de SQL aqui mesmo, ó. Deixa eu só fechar esses erros aqui que está aparecendo para mim, deve ser porque eu fiz o download recentemente. Eu posso logar tanto aqui com o meu usuário de SQL Azure, do meu SQL Authentication, né? Deixa eu colocar aqui a minha senha. Legal, ele está procurando aqui a minha database aqui dentro desse servidor, né? Ou seja, ele já encontrou. E aqui a gente tem um ponto muito interessante, tá, pessoal? Já eu vou chegar lá nesse cara. Então, você já viu que da minha máquina que ele já bateu a autenticação. Então, eu tenho um DW aqui, né? Então, se eu tivesse um serverless, eu não poderia logar por essa URL. Eu deveria logar por essa URL aqui. Bacana? Então, ó, boa. Tenho aqui o meu pool dedicado. Voltei para cá, mandei um connect, ele vai conectar e está aqui a minha database. Legal? Essa database está vazia, não criei nenhum objeto nela ainda, mais a fins demonstrativos para vocês, tá? Mas eu poderia criar aqui usuário, criar tabela, dar permissionamento para esse usuário, dar permissionamento para essas tabelas, legal? Então, boa, estou conectado aqui, então a gente já entendeu aí que a gente tem um usuário, esse usuário é administrativo, tá? Um ponto muito importante, galera, que foi até uma conversa que eu tive com um colega, é justamente sobre essa questão de usuários, né? Quando eu estou utilizando o usuário de autenticação SQL, independente se ele é admin, olha que legal, deixa eu rodar um novo script. Eu não consigo vir aqui dentro, ó, e fazer isso aqui, ó. Create external provider. Não, é create vamos lá, arroba, deixa eu ver se é esse meu usuário aqui, from external provider. Beleza. Então o que eu estou querendo dizer aqui, galera? Estou querendo dizer que eu quero criar um usuário, esse usuário aqui de AD from external provider, né? Por que external provider? Porque ele é usuário de AD. Legal? Então eu quero criar esse usuário aqui dentro do meu banco de dados SQL Pool. Então se eu rodar esse comando aqui, olha aqui que interessante, eu tomo um erro. Por que eu não posso por que eu não posso criar esse usuário from external provider? Deixa eu só verificar se essa sintaxe desse comando está correta, tá? Galera, só um segundo. Create user external provider. Deixa eu só checar a sintaxe aqui, provavelmente. Create user. Não, tá certo. Ó, minha sintaxe está errada. Tá correto, ó. Create user from external provider. Por que eu não consigo criar esse carinha aqui, pessoal? Deixa eu jogar aqui o meu porque eu estou usando um usuário administrativo de SQL Authentication, legal? Então muita gente desconhece essa impossibilidade de eu criar um usuário de AD utilizando aqui, ó, esse usuário aqui SQL Authentication, legal? Vamos fazer diferente? Vamos logar aqui com o meu usuário de AD? Deixa eu pegar aqui o endpoint. Deixa eu mudar aqui o tipo de autenticação para Active Directory, né? Ele pegou aqui meu outro usuário. Deixa eu logar aqui. Ele vai fazer uma autenticaçãozinha aqui para mim, bem legal. Beleza, já estou logado. Beleza, ele adicionou minha conta aqui. Vou fechar esse cara. Já logou. Vou procurar aqui minhas databases, ó. Então aqui nesse caso eu estou logando com o meu usuário de Azure AD. Bacana? Então, beleza, ó. Vou logar lá na minha database. Então tá aqui. Legal. Loguei na minha database, vou tentar mandar uma nova query aqui. E eu vou tentar rodar essa mesma sintaxe aqui, tá? Vamos lá. Deixa eu pegar aqui o usuário que eu estava utilizando.
Esse mesmo cara. Vamos lá, create user, tal, from external provider. Rodei esse carinha aqui. Beleza, o comando foi com sucesso, tá? Então, de cara, pessoal, vocês já entenderam uma possibilidade aí, ó. Toda vez que eu estiver utilizando um SQL user, eu não consigo criar usuários de Azure AD, mesmo esse cara sendo admin. Tá? Então já fica a dica aí, eu já vejo muita gente cometer esse mesmo erro aí e perguntar, uai, não funciona? Não, não funciona, está na documentação, tá, galera? Então tá aqui, ó, tô logado, tudo mais, fiz a minha autenticação, agora basta eu dar autorizações para usuários aqui, níveis de permissionamento, tá? Beleza? Primeira dica aí, galera. Então legal, então vamos tocar o bonde aqui. Como vocês perceberam, eu peguei o endpoint, peguei os meus 2 usuários e conectei na database utilizando ali o Azure Data Studio. Legal? Mas por que eu conectei direto nesse cara quando a gente está falando de questões de segurança, né? Então deixa eu pegar aqui a minha parte de network, inclusive essa nomenclatura mudou agora. Por que eu consegui conectar aqui nesse cara? Porque o meu endereço IP, ó, endereço da minha casa, está liberado aqui dentro do meu firewall. Legal? Então, boa, o endereço está liberado aqui dentro do Firewall. Se eu vim aqui na internet pesquisar sobre, vamos lá, meu IP. Então, vou abrir aqui essa URL, é o mesmo endereço IP da minha casa. Bacana? Então, essa regra aqui, galera, por padrão, ela não vem fixa, tá? Por padrão, ela vem com essa regra aqui, ó, permitir todos os endereços IPs dessa origem para esse destino, tá? Ou seja, o que eu estou dizendo aqui? Qualquer pessoa pode chegar na minha rede, nos meus bancos de dados, tá? Isso é legal? Isso são boas práticas de segurança? Não, galera, isso é totalmente errado. Então, quando você vai fazer o setup do Synapse Analytics, ele tem uma flagzinha lá. Você quer permitir que pessoas, que qualquer IP se conecte no seu banco de dados SQL Dedicated ou no seu serverless, você tem que deixar desmarcado, tá? E qual que é a boa prática? A boa prática é você passar aqui o IP de saída da sua empresa. O IP de saída do seu cliente, o IP de saída de quem você quiser conectar no seu banco de dados. Legal? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou remover essa regra, né? Vou mandar salvar, e aqui a gente já está falando de networking, né? Eu estou falando de regras de firewall. Mandei salvar aqui a minha regra. Vamos lá. Deixa ele atualizar aqui a regrinha. Enquanto ele atualiza, eu vou tentar fazer duas coisas aqui. Eu vou voltar aqui para o meu Data Studio, que está aqui na minha segunda tela. Vamos lá. Vou voltar aqui para o meu Data Studio e vou tentar dar um refresh aqui na conexão. Ó. Vamos ver se ele já vai me bloquear lá. Vamos ver. Vou clicar com o botão direito aqui, pedir uma nova query. Create. Vamos lá. Tables. Deixa eu só fazer o negócio aqui, vou fazer melhor. Eu vou desconectar e vou conectar novamente. Opa! Quando eu estou conectando novamente aqui, ele está me dando um erro muito genérico, né? Argumento inválido. Deixa eu desconectar aqui com outro usuário também. Vou desconectar aqui com o meu usuário SQL Admin, tá? Desconectei aqui a conexão, vou tentar conectar novamente. Então vou passar aqui meu password, todo bonitinho. Legal. Conectei. Ele tem um erro muito genérico, né? Pode ser alguma coisa do meu Azure AD. Mas basicamente o que ele está querendo dizer aqui? Está querendo dizer que eu não tenho permissionamento de firewall. Esse erro tá genérico é só por conta do meu Data Studio aqui, tá, pessoal? Normalmente ele mostra que o erro é por conta de firewall e tudo mais. Beleza? Então aqui de cara a gente já consegue ver que eu tô tomando o erro aqui, ó, de acesso a firewall. Eu acho que ele não está me mostrando aqui corretamente, tá? Então vocês já viram, vocês já entenderam o porquê, né? Voltei aqui para o meu Synapse. Então vamos adicionar aqui o meu endereço IP diretamente da minha casa aqui, ó. Então eu vou colocar aqui o famoso home. Vamos lá. Home office. Beleza. Estou liberando para os meus pools, né? Tanto para o pool de SQL dedicado quanto para o pool de serverless, o acesso via rede, né? O acesso firewall, office. Legal? Vou salvar essa regra. Deixa eu só conferir se meu IP não mudou, né? Porque IP geralmente de casa não é IP fixo. Bacana?
Então, boa, salvei lá minha regra, vamos acessar aqui meu Data Studio novamente, vou tentar conectar, vamos ver se ele vai gerar um erro. Agora ele falhou com o login, provavelmente porque eu digitei a senha errada, né? Então deixa eu digitar aqui a minha senha correta e conectar lá no meu banco de dados. Tá lá, conectei. Legal, galera? Então, e aqui se eu tentar conectar aqui com esse usuário de novo, ele já vai conectar automaticamente aqui, ó. Show? Então tá aqui um refresh, daqui se eu quisesse já criar uma tabelinha aqui dentro, eu já poderia criar. Posso mandar uma nova query aqui para esse cara. Create, table, testing e assim vai, tá? Ou poderia vir aqui criar, create, user, tal. Poderia fazer qualquer coisa aqui, tá, galera? Aí aqui já é acesso a banco de dados. Show? Então, legal. Então, vou minimizar aqui. Então, a gente falou ali de autenticação, falamos de regras de firewall, e quando a gente está falando de pool dedicado, aqui a gente ainda tem algumas outras brincadeirinhas, tá? Mas quando a gente está falando aqui de pool dedicado, eu tenho uma questão bem interessante aqui, ó, na parte de criptografia. Então, segurança, criptografia. Então, de cara, ele vai me falar duas coisas aqui. A primeira é que os pools de SQL, dentro desse workspace, eles podem ser criptografados com uma segunda camada de criptografia. Vou falar disso quando a gente estiver falando de workspace, tá? Porque o que eu quero falar aqui, ó, é uma feature muito interessante pra gente. É o TDE. Então, o que é o TDE, galera? Transparente Data Encryption, criptografia de dados transparente, beleza? Por que ele não me mostra nada aqui dentro? Porque ele está falando aqui, ó, ele só pode ser habilitado individualmente a nível do pool dedicado, tá? Então, tudo que tiver no storage a nível de backup, tudo que tiver a nível de data file, né? Então, a gente sabe que o DW são files, arquivos de dados, arquivos de log, arquivos temporários, tá? Então, todos esses caras aí, eles estão criptografados. Criptografados por quem? Por padrão, pelo TDE. Legal? Então, não consigo acessar ele por aqui. Eu preciso acessar aqui os meus pools analíticos. Eu venho aqui na minha camada de pool dedicated. Boa? Então, ó, de cara eu já vejo aqui algumas brincadeirinhas de segurança. A primeira delas é o que eu estou falando para vocês, ó, Transparent Data Encryption. Ele vai criptografar as bases de dados que tiver debaixo do meu workspace, vai criptografar os backups e os arquivos de log. Legal? Então, clico nesse cara. Então, simplesmente aqui eu venho e habilito essa feature aqui, porque por default ela não vem habilitada, tá, galera? Então, criptografia de dados, de backups, de log, tudo que tiver no disco, que a gente chama de criptografia at rest. Legal? Então, boa, habilitei aqui a minha TDE, inclusive isso aqui cai na prova de certificação, quando a gente está falando de quesitos de segurança. Beleza, pessoal? Então, show! Habilitei aqui o meu TDE. Daqui para frente, assim que ele finalizar essa configuração aqui, eu vou ter as minhas bases de dados, todos os meus backups que forem gerados aqui pelo meu DW e os meus arquivos de logs vão estar criptografados aí pela essa feature legal aí que é o TDE. Legal? Então, boa! Então, falei aqui de TDE. Vamos voltar aqui para o início. Beleza, vou dar um OK aqui, porque vocês já sabem onde a gente modifica essa configuração. Outro ponto importante, galera, eu posso clicar aqui para pegar especificamente questões de segurança. Ó. Então, eu tenho Transparent Data Encryption, eu tenho Auditoria e eu tenho o SQL Defender. A auditoria, quando eu seleciono esse cara aqui, esse cara é muito importante. Então, a auditoria, ela pode ser habilitada a nível de workspace e eu pegue tudo que está debaixo do meu workspace, né? Então, todas as databases, ou eu posso habilitar ela aqui, ó, diretão. Legal? Então, quando eu habilito ela direto aqui, o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que apenas esse SQL pool, ele vai estar sendo auditado. Quando eu habilito ao nível de workspace, que no meu caso está desabilitado, ele vai auditar todos os DWs que estiverem debaixo do meu workspace. Legal? E aí ele vai coletar ali informações de quem acessou, qual foi o IP, qual que é o tipo de DDL que você está executando. Então, lá na documentação, selecionou aqui, ó, ele vai para a documentação e ele mostra tudo que você vai... tudo está acontecendo no seu ambiente, né? Você consegue criar um dashboardzinho bem legal. Ele pode auditar esses dados de três seguintes maneiras. A primeira é armazenando o arquivo num storage.
tá, pessoal? Então ele armazena aquele arquivinho .xel lá dentro do storage e depois você pode fazer consultas nesse cara para entender como é que tá as tentativas de acesso ao seu ambiente, quem está criando tabela, quem está dropando tabela e todas as coisinhas legais que tá lá na documentação, tá? Posso mandar esses dados para o Log Analytics e posso mandar esses dados para depois fazer um processamento. Dá para fazer algumas brincadeirinhas bem legais em tempo real quando eu trabalho com o Event Hub aqui, tá? Então o Event Hub é uma solução que recebe eventos, então eu posso processar esses eventos posteriormente, né? Ou seja, eu quero em tempo real ver quem está tentando acessar a minha base de dados, receber alertas, mostrar isso no dashboard, legal? Então aqui é a parte de auditoria, bacana? Então, show de bola. Continuando aqui falando a parte de segurança, já falei sobre autenticação, já falei sobre firewall, já falei sobre criptografia, já falei também ali sobre auditoria. Próximo passo, galera, Data Discover e classificação de dados, né? Então isso aqui é uma feature muito legal, aonde ela faz uma varredura dentro do seu ambiente e você consegue classificar os dados de acordo com como que eu posso dizer? De acordo com o nível de sensibilidade do seu dado, tá? Então você tem as suas tabelas, no meu caso eu não tenho tabela nenhuma aqui, né? Se eu tivesse tabela eu poderia dizer, ó, esse esquema, para essa tabela, essa coluna, o tipo de informação é um tipo de informação de network, é um tipo de informação de cartão de crédito, ela é altamente confidencial, ela só é GDPR aí, que é a legislação, a legislação de segurança aí da Europa, né? Então tem aqui alguns tipos de sensibilidades que a gente pode identificar para esse cara. Show? Feature bem bacana isso a nível de workspace aí pra gente, tá, galera? Próximo passo, nós temos o Dynamic Data Masking, né? Quando eu estou falando de features de acesso a dados sensíveis, nós temos 3 dentro do Synapse Analytics. Dynamic Data Masking, onde eu faço um mascaramento dinâmico para determinadas colunas ali do meu tipo de dado, por exemplo, cartão de crédito, e-mail, CPF, eu consigo mascarar. Eu não criptografo os dados estão lá, né? Mas eu vou dar níveis de acesso para que pessoas possam ver ou não olhar aquele dado que está dentro da minha database, legal? Então Dynamic Data Masking serve para isso. Eu posso adicionar aqui um mascaramento, né? Assim, é lógico, como eu falei, eu não tenho nenhuma tabela aqui nessa base de dados, mas aqui a gente tem alguns tipos de mascaramento padrão, ó. Então, qual que é o tipo de mascaramento, qual que é o formato, se é um valor default para datas, para CPF, para qualquer coisa. Eu tenho aqui mascaramento para cartão de crédito, para e-mail, para um número randômico, né? E aí eu consigo também customizar esse cara, tá? Feature muito, mas muito utilizado. Cai na prova de certificação também, tá? É uma feature que já vem lá do SQL Server, a gente trouxe para cá, para dentro do Dedicated Pool. Boa? Então, voltando aqui, continuando aqui falando das nossas features de SQL Pool, temos aqui, beleza? Falei do Dynamic Data Masking, nós temos o Column Level Security. É uma maneira simplesmente de você falar, ó, esse usuário ele não pode olhar especificamente para essa coluna aqui, por exemplo, coluna de salário. Então eu dou o nível de permissionamento de grant, né? Então eu dou o grant para que aquele determinado usuário acesse ou não determinada coluna, tá? Então é bem simples essa feature aqui, tá na documentação do SQL também, bem tranquilo de se ver. Legal? Dynamic Data Masking, Column Level Security, e nós temos ali o Row Level Security, que também foi herdado do SQL Server, né? Onde a gente consegue dar níveis de permissionamento por linha, né? Então eu digo que aquela linha daquele determinado usuário, ele só vai acessar aquela linha específica referente àquele determinado registro, tá? Então é uma feature que vem já bem antigamente, tá? Então a galera de bancos de dados aí já deve estar bem familiarizado. Show? Então, bacana, galera. Nós temos uma outra feature aqui que é o SQL Defender. Essa é uma feature que ela já está no nível um pouco mais alto. Ela já está no nível de Security Center do Azure, tá? Então ela consegue identificar muita coisa legal. Essa feature a gente paga por ela. Como o meu Synapse Analytics aqui está no leste dos Estados Unidos, o valor desse cara aqui é $15, né? Então o que ele faz, galera? Ele manda recomendações pra gente, para ver se a gente está dando o nível de permissionamento correto. Ele dá
recomendações pra gente, pra ver se eu tô com alguma regra de firewall aberta, pra ver se eu dei permissionamento de owner para algum usuário indevidamente, se eu tô recebendo muita tentativa de conexão, se tem muita tentativa de conexão sendo dropada. A gente recebe e-mails diretamente com essa feature. Cara, essa feature é sensacional. Beleza? Ele te entrega um relatóriozinho diário, ele te manda por e-mail e você pode testar esse cara aí, ó, por 30 dias. Beleza? Testei esse cara aqui por 30 dias, depois eu identifico se eu quero ou não que esse custo venha embedado ao meu custo do Synapse Analytics, tá? Eu, Sidney, particularmente, quando eu estou em qualquer ambiente trabalhando em cliente, eu habilito essa feature porque vale muito a pena. Bacana? Então, bom, pessoal, o que eu tinha para falar de segurança para vocês a um rápido e tranquilo modo aqui para vocês era isso, tá? Eu vou vir com mais outro vídeo falando sobre a configuração do Key Vault. Eu vou fazer algumas demonstrações para vocês ali sobre o Dynamic Data Masking, sobre o Column Level Security. Só para o vídeo não ficar muito extenso, eu vejo vocês no outro vídeo, beleza? Bom, galera, obrigado aí, não esqueça de deixar aquele like maroto, tá? Se inscrever no canal e compartilhar o vídeo aí com seus colegas, com a galera do trabalho, tá? Não deixe de falar seus comentários, se gostou, se não gostou, alguma dica, alguma consideração que você não entendeu, pode me perguntar, estou 100% disponível aí, tá? Mandem nos comentários aí, legal? Então, um abraço, excelente semana aí para todos, estamos juntos e nos vemos aí nos próximos vídeos. Bacana? Show de bola!